Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico, um dia maravilhoso para você, que hoje você venha ser melhor do que ontem e hoje, 21 de agosto, com o tema Não seja infeliz de antemão. É prejudicial para a alma ser ansioso com relação ao futuro e infeliz antes da desgraça, mergulhando-a na ansiedade de que as coisas que ela deseja possam continuar sendo suas até o fim, pois tal alma nunca estará em repouso, ansiando por coisas futuras. Ela perderá a capacidade de desfrutar as coisas presentes. Sêneca e suas cartas morais. Se pararmos para pensar, é estranho como nos preocupamos ansiosamente com alguma má notícia iminente. Por definição, a espera significa que algo ainda não aconteceu, de modo que se sentir mal de antemão é totalmente voluntário, mas é isso que fazemos, roendo as unhas, sentindo o estômago embrulhado, destratando as pessoas à nossa volta. Por quê? Porque algo de ruim poderia acontecer logo. O pragmático, a pessoa de ação, está ocupado demais para perder tempo com tamanha tolice. O pragmático não pode se preocupar com cada resultado possível de antemão. Pense sobre isso. Na melhor das hipóteses, se a notícia se revelar melhor do que o esperado, todo esse tempo foi desperdiçado com medo desnecessário. E na pior das hipóteses, fomos infelizes durante um tempo adicional por escolha. E que uso melhor você poderia fazer desse tempo? Um dia que poderia ser o seu último, você quer gastá-lo com preocupação? Em que outra área você poderia fazer algum progresso, enquanto outros poderiam estar sentados na beira de seus assentos, aguardando passivamente algum destino? Deixe a notícia chegar quando for o momento. Esteja demasiado ocupado com seu trabalho para se importar. Que reflexão maravilhosa, pessoal! Aqui nós temos uma grande frase de Sêneca que eu vou deixar para vocês. Aquele que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. O ser humano, ele tem uma coisa que poucos animais possuem na nossa natureza, que é a capacidade de pensar sobre o futuro. E quando eu digo pensar, é você não só pensar de maneira ilusória, você imaginar que o dia vai chegar, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Mas é você pensar, é você se preocupar e é você também se preparar para o futuro. Só nós conseguimos planejar, por exemplo, uma aposentadoria daqui 30, 40 anos. Nenhum outro animal tem essa capacidade intelectiva de refletir sobre o futuro. E isso nós chamamos, na neurociência, de ansiedade. Só que a ansiedade, ela possui dois níveis, o nível crônico e o nível basal. O ser humano, ele tem um nível básico, que é um nível necessário para a vida. Se você não tiver um grau pequeno de ansiedade na sua jornada, significa que você é uma ameba, porque você não consegue pensar sobre o dia de amanhã, você não consegue planejar sua próxima refeição, você não conseguiria planejar a sua próxima semana no trabalho. Então a ansiedade, no nível básico, ela é boa. Só que aí acontece o oposto, que é o outro lado, o segundo lado da ansiedade, que é o nível crônico, quando ela se torna realmente uma doença. E quando ela se torna uma doença, significa que ela já está impactando a sua vida a um tal nível que você deixa de viver no presente para viver no futuro. E isso é fruto de uma coisa chamada preocupação. Você se preocupa com algo que nem aconteceu. A própria palavra já diz, você está se ocupando com algo que é ilusório. E a preocupação, ela é natural. Ela é uma coisa basal, como falamos aqui. Eu me preocupar com o próximo vídeo, com a próxima aula que eu vou gravar, é totalmente comum, pois isso já me disponibiliza a capacidade de ir refletindo sobre o que eu vou falar, ir organizando os temas na minha cabeça. Então a preocupação, ela é boa, desde que seja basal. Agora, quando a preocupação se torna crônica, é quando você pensa em tantos cenários, você pensa em tantas possibilidades, você pensa em tantos questionamentos, e isso vai te levando mais para o futuro do que para o presente. Se eu penso na próxima aula, eu estou aqui no presente me preparando para essa aula. Eu me preocupei com ela e já substituí a preocupação pela preparação. E isso os estoicos chamavam de premeditatio malorum. Preveja os males, preveja o que pode acontecer de ruim e esteja preparado para isso. Porque assim toda aquela ansiedade se torna algo fútil, porque você já está preparado. Então, se o problema acontece, eu estou pronto. Se não acontece, melhor ainda, porque eu não vou precisar gastar a preparação que eu tive naqueles períodos anteriores. Então é exatamente isso que você deve guardar em toda a sua vida. A expectativa no futuro é o maior mal para o ser humano, porque ela nos rouba o presente e nos promete o futuro. E o futuro é algo que não pode ser prometido.
Hoje pode ser o meu último dia. Então a ansiedade sobre o ano que vem é algo totalmente inútil, desde que seja uma ansiedade crônica. Agora eu ficar ansioso e fazer planos para o ano que vem, que eu quero viajar para tal país, que eu quero juntar não sei tanto de dinheiro, que eu quero começar um novo projeto, perfeito. Desde que isso não me roube o foco do presente. Então guarde isso com você. Aquele que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Aquele que coloca muitas expectativas na vida, acaba trocando algo que tem, que é o presente, por algo que ainda não tem, que é o futuro. E aquele que vive baseado em preocupações, é o real miserável, porque você não deve só se preocupar, mas você deve também se preparar. Pratique o premeditatio malorum. E esse é um grau de pragmatismo que nós estamos falando aqui para você realizar aquilo independente do contexto, e colocando a paz ao seu lado, a paz interior, entendendo que o futuro é algo que você não controla, o passado é algo que você não muda mais, já o presente é a única coisa que você tem ou para viver ou para perder. E como vivemos, talvez, diante das pesquisas, no país mais ansioso do mundo, essa reflexão vale ouro na sua vida, para que você venha buscar não só uma preocupação, mas uma preparação, e que você venha focar no que você tem e não naquilo que ainda é ilusório, pois o futuro representa exatamente isso. Aquele que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Muito obrigado, comente aqui a sua interpretação e até amanhã.